A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos, sou Cristiane Rossoni, colunista oficial e embaixadora da revista A Empreendedora. Dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre Fazenda Sustentável, hoje contamos com mais uma entrevista, mais um convidado. Bom, mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu peço a todos para que sigam a revista A Empreendedora nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e LinkedIn. Dando seguimento, para todos conhecerem um pouco mais sobre a revista Empreendedora, vamos apresentar um vídeo institucional. Hoje, com o apoio, então, da Sindiplan, que é o Sindicato de Comércio Varejista de Flores e Plantas de Curitiba e região metropolitana, contamos com mais uma entrevista. Hoje o nosso entrevistado é o engenheiro agrônomo Diego Cavaletti. Diego, agradecemos por aceitar nosso convite para essa entrevista. Obrigado primeiramente pela oportunidade, a revista Empreendedora. Nós que agradecemos. Bom, Diego, antes de nós começarmos a nossa entrevista, gostaríamos de conhecer um pouco mais quem é o Diego e qual a relação com a Simbiose e com a Crop Mais, que são as empresas que trataremos hoje na entrevista. Perfeito. Eu sou o Diego Cavaletti, engenheiro agrônomo, pós-graduado em produção vegetal, a qual eu trabalho com a Crop Mais, que é uma distribuidora de algumas linhas de insumos agrícolas, né? Sediado a empresa na região da Serra, do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, né? E pela qual a gente é representante da marca Simbiose, com produtos, né, insumos da linha biológica. Diego, então, qual é a relação das empresas, tanto a Simbiose quanto a Crop Mais, com a defesa do meio ambiente? Qual que é a relação dessas empresas? Bem, pensando em distribuir, estar oferecendo uma ferramenta ao nosso produtor, né, de maneira mais ecológica e sem
resquício de químico, né? Nós, como distribuidor, então, da marca Simbiose, que é uma grande empresa hoje a nível de Brasil, seria destaque como maior empresa do segmento em microbiológico, estar startando de atender o nosso cliente produtor, nesse caso, com ferramentas ecológicas, né, e garantindo eficiência no controle de doenças e pragas no mais variado cultivos, né, nas culturas da região. Então, a gente tem essa segurança e transmitir aos nossos clientes, né, uma agricultura mais saudável e sustentável ao mesmo tempo que juntos possamos inserir na mesa de nós consumidores e nós mesmos alimentos com segurança e poderia dizer assim mais um alimento mais saudável, mais limpo, sem resquício de agroquímicos. Aonde que as empresas elas estão localizadas? E gostaria também de saber qual é a extensão. Por exemplo, vocês atendem só determinada região ou determinadas cidades? Como é que funciona essa questão? Como que os nossos como que os consumidores, enfim, os consumidores dos produtos podem ter acesso a eles? Perfeito. E falando pela Crop Mais, a qual eu estou inserido na distribuição, nós atuamos em parte dos campos de cima da serra, né, do Rio Grande do Sul, região da Serra, né, e também indo a sentido de o meio do estado, né, pela Crop como distribuição. Já falando em simbiose, então simbiose já está presente em todos os estados do Brasil, né, e inclusive com uns mercados já né, no exterior, em termos de comercialização e suas linhas, e o próprio nome já estando fora do país a nível Brasil. Bom, você falou ali para nós há pouco tempo com relação aos controles biológicos e também a simbiose ela trabalha com os implementos, né? Quais os outros produtos que a simbiose e a Crop Mais elas atuam, elas vendem? Certo. Crop Mais, nós como distribuição, então, simbiose com a linha de produtos biológicos, a Feltrin Sementes, no segmento de sementes, né? A Inquima, que é uma marca de multinacional em termos de nutrição, né? E adjuvante. E a simbiose, ela também tem a parte hoje de adjuvantes nesse sentido, né? Não seria bem em termos assim implementos, né? Mas é um segmento assim pensando em adjuvante, óleos seriam mais óleos vegetais, né? Que vai ajudar na questão de melhor aplicação aos produtos e aderência em si à cultura, né? E de maneira ecológica também, porque não são produtos químicos. Você poderia nos falar mais um pouco como funciona esses produtos? Quais, por exemplo, se um agricultor desejar hoje adquirir determinado produto do segmento de vocês,
Em que sentido, como é que ele vai poder utilizar, quais as consequências ou benefícios ele vai ter na sua fazenda, na sua pequena propriedade? Certo. Por exemplo, o produtor trabalhando em determinada cultura, né, falando em biológico, controle de uma determinada praga. Embora durante o ciclo são N pragas que possa ser atingido na cultura, né, e para cada estágio ou cada praga em si existe uma recomendação de maneira segura de indicar a recomendação de uso, né? E falando em portfólio simbiose versus produto, a questão de segurança é que o produto em si, ele por ser microbiológico, muitas vezes ele, por exemplo, vai colher um morango. O morango praticamente se colhe hoje e no próximo dia, 2 dias, já está passando de novo. Então, é um produto pelo qual tu tem a segurança e eficiência de controle de determinada praga e não leva resíduo, né, para, no momento da colheita, estar contaminando quem está colhendo e até mesmo chegar na mesa do consumidor, da prateleira do supermercado, enfim, com períodos de carência, não? Esses são produtos pelo qual, de forma aplicada hoje, no dia seguinte, já podendo estar com ele já seguro, né? O alimento em si, o morango, podendo ser já um exemplo nesse caso, o morango, podendo ser já ingerido, consumido, com total segurança. Eu te digo que, pelo que eu percebo, no cotidiano, até mesmo nas nossas entrevistas, o brasileiro ele está se adequando a essa nova figura. Consumir os produtos com qualidade. Antigamente, pode-se dizer que o consumo era não mais era questão de valores, enfim, não que hoje não seja, mas hoje tem essa preocupação tanto com questão dos orgânicos, com questão de qualidade. O que eu estou consumindo hoje, qual que é o reflexo que vai ter para a minha saúde, qual o reflexo que vai ter para a minha área, para a minha fazenda, né? Questão de meio ambiente, qual que vai ser a interferência disso no meio ambiente. No caso de vocês, vamos falar dos agrotóxicos. É outro caso, porque muitos, durante muito tempo, atuaram utilizando os agrotóxicos de forma imensurável, sem pensar nos prejuízos e nas consequências que isso ia trazer, não só para os consumidores, como para a própria lavoura. E hoje em dia, aos poucos, isso está mudando, tanto com relação às certificações. As empresas estão se enquadrando mais nessa linha, produtos com qualidade, do que naqueles que não têm. Então, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quais as certificações que as empresas que você atua possuem nesse sentido? Ou seja, preservação com o meio ambiente, ou em outro segmento. Quais as certificações que as empresas que você atua possuem? Perfeito. Então, falando em termos de biológico, a qual a gente veste a camisa, né? É uma empresa destaque. Simbiose, então, hoje, ela tem os seus grandes méritos por estar no dia a dia do nosso produtor, e
pensando em que muito em eficiência versus a proteção, né? Claro. E nesse quesito eu posso destacar então aqui, né, que é mérito grandioso de uma empresa assim que vem muito crescente fortemente no mercado, né? Então, e já tivestes recebido o troféu de 3 porteiras, né? Na categoria que antes da porteira, tiveste recebido o seu 8º prêmio de vencedor do agronegócio, né? E possuindo já também uns 6 troféus em méritos de qualidade, né? Responsabilidade em questão com o compromisso versus produtor. Então, são méritos de que é o que vem sendo trabalhado e oferecido como ferramenta junto, não só pensando em empresa, mas como um todo, pensando na questão humana, nas pessoas, em trazer uma solução saudável e sustentável ao agronegócio, né? Não só brasileiro, mas também já pensando num agro de bom conceito, né? A nível mundial. Perfeito. Bom, com relação ao desenvolvimento sustentável, vamos só exemplificar ou simplificar. Desenvolvimento sustentável, para quem não sabe, só para a gente esclarecer, seria o seguinte: continuar com a tua produção, mas ao mesmo tempo tu proteger o meio ambiente e aumentar a tua rentabilidade. Isso é algo que muitas pessoas ainda têm um certo preconceito ou não tem uma certa visão sobre isso, que isso vai sendo aos poucos desenvolvido. E com relação à simbiose e à Crop+, com relação ao desenvolvimento sustentável, enfim, toda essa questão. Como que a empresa atua com relação ao desenvolvimento sustentável e também com relação à conscientização ambiental. Por exemplo, ela promove palestras para a comunidade, ela desenvolve cursos. Como é que funciona essa questão, tanto do desenvolvimento sustentável, quanto da conscientização ambiental? Perfeito. Falando em empresa distribuição Crop+, tá? Qual seria a mensagem que a gente leva e de que forma a gente transmite o nosso conhecimento e respaldo a nossos clientes, parceiros, né? O qual eu posso dizer que revendas cooperativas versus produtor final, a gente orienta, dando realmente um suporte a nível de treinamentos, né, quanto à forma, uso e manejo, né, e quanto a isso também, estando não só capacitando a equipe técnica de colegas colaboradores que estão no dia a dia com o produtor a campo ou em si dentro da própria revenda, estar orientando da melhor maneira e forma de prática de uso e manejo desses produtos, né? Tanto quanto a segurança de também trabalhar ou consorciar essa ferramenta com agroquímicos, no sentido a linha dos químicos, né? Que o qual também são ferramentas necessárias e certamente essenciais dentro de um manejo, né? Mas com segurança
e até mesmo a utilização dos EPIs, né, ao manejo, e quanto aos descartes das embalagens de forma segura e correta. Então, isso é bem orientado, isso não é só nós que, pela CROP, mas sim pela simbiose, e outro que, a nível de revendas, o produtor já está bem mais também orientado e capacitado hoje, pensando em segurança alimentar, e por suas questões de rastreabilidade, que é importante termos e mantermos, para que nós possamos, no nosso decorrer, depois sentarmos, estarmos conscientes de que o que a gente está ingerindo seja algo realmente limpo, né, e saudável. Você falaste com relação às embalagens, né? Uma curiosidade. Com relação às embalagens, elas são. Como que vocês trabalham com relação ao descarte das embalagens? Como que o produtor rural, ao utilizar os produtos, aonde que ele pode alocar essas embalagens? Ele tem digamos assim, um feedback com relação a essa questão? Sim. Alguns produtos em si, falando um pouco fora do biológico, mas já dando uma pincelada em químicos, né, que na embalagem, então, se deve fazer a tríplice lavagem, né, e pós esse uso, separar o frasco, né, da tampa com seus lacres e estar num ambiente protegido, né, principalmente com piso em si e coberto, onde possa colocar, normalmente se coloca em big bags, né, essas embalagens, e o qual se tem o destino em municípios como Vacaria, na Aracamp, que é a unidade que recebe essas embalagens por agendamento, né? Então, no decorrer do período de safra, o produtor vai utilizar esses produtos em si, vai trabalhar dessa forma, com a tríplice lavagem, separá-los, e no período, normalmente entre safra, enfim, ou por agendamento, eles fazem a coleta, o produtor, e leva até esse depósito para depois possível reciclagem, enfim, que é a Aracamp que se compromete com o destino. Então é importante quanto separar lacre, tampa e frasco, para já chegar num outro processo, né, que envolve pessoas de maneira a estar em contato com essas embalagens, não estarem se contaminando também, embora eles trabalhem com EPIs, mas facilitar o processo. E com relação à empresa, ela faz essa coleta, faz o que a gente chama de logística reversa, ela trabalha nesse sentido, ou por hora fica a cargo de outras empresas, de outros meios, essa obtenção, essa angariação da embalagem e destinação? Normalmente, quando se sai do produtor, muitas vezes o produtor, com algumas cooperativas, algumas revendas, eles também se promovem de colocar algum veículo, caminhões em si, para transporte, aonde eles agendam alguns dias, algumas datas e organizam dessa forma para viabilizar também o processo de que produtores menores, por exemplo, não tenham essa facilidade de se deslocar de um determinado município e levar até Vacaria, por exemplo, que é uma das unidades que
que a gente possa indicar. Então, por parte das empresas também isso existe, né? Até mesmo algumas prefeituras também, versus sindicato, dessa maneira, assim, são bem prestativos. E conscientes também, né? Acima de tudo. Exatamente. Bom, com relação, você nos falou que faz as visitas a campo, né? Com relação às visitas a campo, tá? Agora é uma curiosidade, digamos assim. Durante todo esse tempo que você atua, tá? Você percebe, você consegue verificar essa mudança de pensamento do produtor rural com relação àquela figura que lá de trás, que não se preocupava, enfim, que não tinha grandes alicerces, digamos, no desenvolvimento sustentável, com essa inovação, com essa consciência, você verifica que os produtores estão mais conscientes, você verifica que eles estão adotando técnicas sustentáveis, ou ainda, na região que vocês atuam, isso aí ainda engatinha, digamos assim. Como é que funciona? Como é que você verifica isso na prática? Bom, a nível de campo, então, eu poderia dizer assim que o produtor está bem mais aberto para estar inserindo no seu manejo o produto em si, a ferramenta biológica. Uhum. Até então, lá quando se iniciou, lá atrás, isso posso falar ali 10 anos, né, que se inseriu os primeiros biológicos, enfim, o que eu poderia julgar um pouco é a forma de que talvez alguns de nossos colegas versus produtor, a maneira de que era posicionado esses produtos, que ele é uma forma de posicionamento bem técnico e tal, né, versus clima, temperatura, umidade, etc. São fatores fundamentais para inserir o produto em si como ferramenta de manejo. E aí, alguns produtores e tal, daqui a um pouco, não se viam respostas significativas dentro do ciclo da cultura ou a curto prazo, né? Uhum. O que eu diria assim, o biológico, muitas vezes, né, não é o produto para se dizer assim, eu vou trabalhar um tricoderma, por exemplo, no solo, né, que são fungos benéficos. A olho, normalmente, tu não vai ver o resultado expressivo na folha ou no fruto em si, parte Claro. aérea, né? Mas o que vai estar muito beneficiando é que existe uma multiplicação desses fungos no meio do solo, que seria em si a solução do meio de vida para esses fungos versus raízes, outros micro-organismos, micorrizas em si. É ali que ele vai criar uma vida muito de maneira rica para esse Uhum. solo, aí depois, embora buscando mostrar menos sintomas de doenças, né, em gerais, para os cultivos de anos posteriores. Então, é uma ferramenta que se deve ser inserida ah, anualmente ou por ciclos de culturas. Não é como se fosse o calcário, que dependendo da tua necessidade, tu vai aplicar uma vez e muitos deixam lá seus 5 anos ou mais uma reposição. São ferramentas distintas, diferentes. Ou Então, talvez até apliquem as substâncias de maneira errada, não na quantidade certa. Enfim, essa também eu acho que é a real importância de ter a visita de um técnico, de alguém, de um engenheiro agrônomo, de um especialista que conheça, verifique como que é aquele terreno, aquela área, e consiga dizer:
você tem que usar determinada quantidade aqui. Pode me corrigir se eu, se eu estiver errada, mas eu acredito que essa é uma das importâncias que vocês têm para toda essa questão. Perfeito, Cristiane. E hoje as coisas evoluíram muito, o que posso dizer assim que em propriedades, muitas já se tem o seu técnico, o seu engenheiro agrônomo, É, ou até mesmo o filho dentro da graduação, o qual já está adquirindo já uma bagagem de conhecimento, né, podendo exato. orientar dessa forma, embora na juventude se vê umas mentalidades um pouco mais abertas, os produtores, alguns um pouco receoso, mas assim a informação ela ela está chegando mais fácil, né? Então orientação quanto a formas de como manipular isso, eu posso dizer assim que ela está bem fresquinha na mentalidade do produtor, tá? Então, se não Ótimo. é o Diego como técnico versus outros colegas, também vão transmitir né? Então, o produtor assim tem que realmente interagir, né? Consorciar, né? Eu não vou dizer para ele que delete todo o químico, não, Claro, mas o consórcio das ferramentas são importantes e sim. que até mesmo assim grandes empresas, inclusive empresas de nível exportadores, já vem vendo a questão de barreiras com resíduos de alguns determinados químicos ou questão de registro do determinado produto para ser inserido na cultura, muitos daqui a um pouco não se tem, uma dificuldade de manejar determinadas pragas, e Uhum. vendo quanto empresas que a gente assiste e até mesmo no nosso meio, o quanto eles evoluíram, né, e vem deletando o químico, né, e vendo que já é possível, né, estar de maneira mais ecológica, né, de maneira saudável e até mesmo assim evitando uma possível contaminação com quem manipula esse tipo de produto, né? Então isso é bem interessante, importante e que vem sendo executado, né? Exatamente. Bom, e lembrando que se o produtor fizer alguma, por exemplo, a questão da poluição de rios, enfim, com substâncias, daí já é no setor jurídico, ele também pode ser penalizado. E é algo que as pessoas muitas vezes sabem ou muito pouco, porque é como a gente falou numa outra entrevista, eu acho interessante ressaltar aqui, que a pessoa pode ser penalizada se ela não usar da forma adequada, gerando poluição, né? O que vocês já fazem toda a questão de orientar a execução para que isso não ocorra, mas ocorrendo, as pessoas já têm que se dar conta que elas podem ser penalizadas. Elas podem ser penalizadas no setor civil, no setor crime, no setor administrativo. Então, ela pode ter penalidades. Então, essa eu considero uma outra característica forte para que as pessoas compreendam que pode sim usar, ter um manejo sustentável, pode se usar de uma forma, como você disse, dosada, os outros produtos, porém de uma forma que não interfira no ambiente, de modo a prejudicá-lo. Perfeito. É isso Claro. mesmo, Cristiano. Bom, então agora uma opinião como engenheiro agrônomo. Como engenheiro agrônomo, com relação aos agrotóxicos biológicos, qual é a tua opinião a respeito? Falando em biológico, a minha opinião
seria que, de maneira sustentável, ecologicamente, produtos viáveis e de importância, tá? Não só Uhum. pensando em meio ambiente, não só nisso, mas quanto à garantia de eficácia, tá? Uhum. Contribuindo para o manejo junto ao químico, tá? Podendo ser, vamos dizer, mais seguro, tá? A, a questão de quem manipula, maneja esse produto em si, a questão de um produto final mais saudável, né? Sem contaminantes, e que de praxe hoje vem se utilizando muito, né? E é possível sim consorciar, né, o biológico versus químico, né, com segurança, respaldo e, acima de tudo, eficiência, tá? Muitos, muitos às vezes assim tem aquele receio, é micro-organismo, é fungo, é bactéria e tal, 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 determinado fungicida, etc. Tem as suas restrições, com certeza, mas o produtor, juntamente o técnico bem assistido, ele vai estar bem orientado. É possível, e muito, muito da pesquisa, muito do que a gente vê a nível de campo, os Claro. resultados, o que vem sendo colhido, consequentemente, ele é bem gratificante, ele agrega mesmo, né? Então, a gente tem que estar ciente junto a cada um, cada ser tem que ter Uhum. ciente de prática de uso da ferramenta e estar consciente em preservar o meio, não só da sua saúde e vida, quanto ao seu bem maior, que é o solo, é onde vai produzir e vai gerar seu sustento. Exatamente. Não se fala só em vou produzir agora e só o que importa é hoje, mas algo a longo prazo, crescente. Bom, com relação, quando você fala ali em fungos, né, dá essa ideia. Talvez alguns que ainda não conhecem os produtos, ainda não conhecem como funciona, pensem, poxa, mas fungos, como é que um fungo vai contribuir para a minha lavoura? Será que vai me beneficiar? Então, acho que isso poderia ser. O que você diria para essas pessoas que ainda não conhecem os benefícios? Perfeito. Então, de maneira assim, ó, não só fungo, né, que nem todo fungo, em maneira geral, possa se dizer assim que vai causar um dano econômico, né? Por exemplo, um tricoderma, que é fungo, Uhum, né? Ele vai interagir nos sistemas, competindo com os fungos malignos, né? Vai competir entre eles, tá? Sobressaindo, né? Sobrevivendo, o que é mais benéfico ao meio, que seria, no caso, ao solo em si, melhorando a uhum, vida biótica em si do, da, daquele solo, né? Isso falando em fungo. Para bactérias, nem tudo que é bactéria também é de, é de prejuízo, possa se dizer assim. Muito pelo contrário, tem bactérias de fundamentais importâncias, né? E que nos propicia bons e eficazes resultados, né, ao meio. E pragas, teoricamente, se você pensar assim, então, abelha, né, se fosse no lado leigo da coisa, ia classificá-la como uma praga, por ela dar um pouco ferroar lá determinado animal, ou até mesmo ser humano, e eu estaria matando ela. Mas olha o exato. quanto ela tem a grande importância fundamental na agricultura, né? Não só pelo mel, não só pelo mel,
mas sim Exato. pela importância grandíssima de polinizar, né, as nossas culturas em geral, do que o nosso agro brasileiro é bem diversificado e produtivo para o mundo afora. Inclusive, muitas fazendas já estão se utilizando da polinização. Está cada vez mais crescente esse uso. E aos poucos as pessoas vão se dando conta. Como tu disse, será que realmente é uma praga, né? No sentido da denominação, ou se realmente traz benefícios? Muitos produtores já têm aderido a essa técnica e verem que realmente traz benefícios e pode trazer mais. Perfeito, Cristiano. É bem com esse intuito mesmo, Sim, né? Preservar o meio, né? E estar consciente com uma agricultura saudável, limpa, né? Não só pensar que em valores, mas ao meio em si de culturas, nós temos os nossos inimigos naturais também, que são de importância grandíssima aí para manejo. exatamente. Com relação aos produtos de vocês, da Simbiose da Cropmax, como que eles podem ser adquiridos? Quais os canais de venda? A pessoa pode comprar pelo site? Ou tem que se dirigir até a loja? Como é que funciona? Bem, isso pode ser contatado de um primeiro contato, então, por rede social, Instagram versus Uhum, Facebook, telefone, né? Revendas parceiras, assim, na Serra, hoje temos, então, HF Agrícola, né? A cooperativa PIA, né? Outras revendas que já estamos evoluindo na região da Serra. Em Monte Alegre dos Campos também temos a Agromac como parceiros, uhum. são fontes de canal de parceria versus distribuição, cooperativa Languiru, cooperativa Cooper Campos em evolução, são referências de canais que possamos estar juntos oferecendo ferramentas seguras a nível de campo versus nossos produtores. Perfeito. Outra questão. Quando se fala em sustentabilidade, muitas pessoas acreditam que é prejuízo. Outros, em sentido contrário, acreditam que é lucro. Como você, com a tua experiência como engenheiro agrônomo, e na prática também, junto às empresas, como que você classificaria? Você diria que a sustentabilidade nas áreas rurais hoje é um lucro ou é um prejuízo? Como é que você realizaria essa classificação? Eu vejo como uma riqueza, né? Certamente, quando se fala em sustento, é que algo que venha a agregar, né? É. Então, esse termo sustentabilidade, Uhum, ela é muito benéfica, não só a nível de o produtor, né? Que vamos falar em moeda reais, né? Mas bem como na introdução de nossos produtos biológicos, o uhum, que ele tem que ter em mente é que tu tem a segurança de estar alimentando o meio, que é o solo, o qual eles devem estar com vida, né, para gerar possíveis plantas com boa sanidade e assim gerar bons frutos. E ali ele vai colher, então, a sua produção, que consequentemente vai gerar renda, né, uhum.
e estar investindo e inovando, né, com o seu sustento, né? Então, essa é a mensagem que eu poderia deixar assim a nível de produtor e nós mesmos. Claro. E com relação à presença de mulheres, tanto nas empresas, quanto na pecuária, na agricultura, nas fazendas que vocês vão a campo. Com relação a isso, como que você pode nos dizer? Há presença das mulheres, essa presença ainda é pouca relativamente, é crescente? Como é que funciona essa questão? As mulheres estão presentes também nesse segmento? Com certeza, não só que a gente possa julgar que ela só incomode, que não é por aí, mas eu tenho um exemplo em si dentro da distribuidora, nossa empresa Crop Mais, o qual Uhum, nós, 50% do time dá para dizer que somos homens e os outros 50% são mulheres, a uhum, qual a gente se destaca, troca informação claro. e evoluímos junto, né, no nosso dia a dia profissional e pessoal. E, Uhum, no geral, em propriedades versus empresas, revendas, parceiras e produtor final, em si, as mulheres estão mais inseridas no meio ao agro, né, contribuindo e trabalhando das suas maneiras e formas mais éticas, né, para claro. o nosso crescimento, né, avante Brasil. Ótimo. Bom, então agora eu gostaria de te agradecer novamente pela tua participação, por aceitar nosso convite, pelas explicações, enfim, que tudo isso possa ficar de ajuda, de auxílio para os produtores, para as pessoas que precisam de mais informações, estudiosos, enfim, para todas as pessoas que nos assistem ou que vão assistir, porque eu acredito que isso é um assunto de suma importância e cada vez precisa ser mais debatido e levado a todos, através das mídias sociais, sejam elas físicas, digitais, enfim. Bom, eu queria então abrir esse espaço para que você desse as suas considerações finais. Que mensagem que você gostaria de deixar ao público que nos assiste ou que irá nos assistir? Primeiramente, então, fico grato pela participação e nesse bate-papo com a Cristiane, né, pela a revista é Empreendedora, e a mensagem que fica é que sejamos mais conscientes quanto ao uso, né, de produtos em si, ao manejo das mais diversas culturas que a gente é grato por termos no nosso campo e depois estarmos à mesa. É a mensagem que absorvam, que quem seja o leitor, né, quem estiver escutando, ouvindo esse vídeo, que sim, possamos trabalhar, interagir o meio de que biológico, pessoal, são fontes de eficácia e possa ser, sim, consorciada ao manejo de químico, né, para as mais diversas controles de doenças e pragas no meio das nossas plantações em gerais do agro. Fico grato, né, mais uma vez aí pela participação e é um até breve e estamos à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez. E aproveito a pedir a todos, então, que curtam, compartilhem esse vídeo, disponibilizem nas mídias sociais, curtam a revista Empreendedora, as redes sociais da Simbiose, da Crop Mais, e fiquem por dentro de todas as novidades desse segmento. Agradeço a todos novamente pela participação e
até a nossa próxima entrevista. Muito obrigada a todos.